Muito boa tarde, esse é o programa Mais Saúde, bem-vindo, bem-vinda nessa próxima meia hora cheia de notícias de nutrição, saúde, utilidade pública. Esse é o foco do programa Mais Saúde, que é feito aqui pela comunidade Canção Nova, que você sabe, não tem patrocínio, não tem propaganda. Por quê? Porque quem faz este programa é você, sócio colaborador. E hoje o tema é um tema extremamente interessante, que é muito abordado pelo Dr. Roque Savioli, que é o meu marido, sempre presente todos os meses aqui na pauta do Mais Saúde, porque depressão hoje é a segunda causa de afastamento do trabalho. Isso é muito sério. E daí tá todo mundo dizendo assim, nossa, mas todo mundo conhece alguém deprimido, todo mundo se diz deprimido. O que está acontecendo? Vamos dar uma olhadinha e ver o que está acontecendo com a nossa alimentação? Por isso que o tema do programa de hoje é depressão e nutrição. Qual a relação? Não podemos esquecer e perder de vista que nós somos formados por células. Células, 50 milhões de células nós trocamos diariamente. E essas células são formadas de quê, gente? De nutrientes. Nutrientes vindos da onde? Do alimento, quanto mais próximo da natureza. Fizemos um programa algum tempo atrás que, por favor, acessem maissaude.cançãonova.com. Todos os programas estão disponíveis no blog, mostrando a interferência em comportamento com a alimentação moderna através de produtos alimentícios carregados de corantes, conservantes, que são os famosos aditivos alimentares. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a interferência da alimentação no nosso bem-estar emocional, que foi o foco do meu livro Alimente Bem Suas Emoções. Gostaria, inclusive, que vocês acessassem pelo YouTube, coloquem lá, Padre Paulo Ricardo, Testemunho, Bloco 1 e Bloco 2. Vocês vão ver que beleza de testemunho o Padre Paulo Ricardo deu, mostrando que com uma alimentação mais próxima da natureza, você chega a melhorar, inclusive, a sua vida de oração. E quem não quer isso? Nós aqui, tão ligados e tão conectados, procuramos estar com Deus, né? Como é que vamos ouvi-lo? Como é que vamos senti-lo se nós estamos intoxicados desses aditivos alimentares? Então, nós precisamos fazer uma bela de uma faxina. Mas vamos falar um pouquinho sobre justamente depressão. Bom, existe um neurotransmissor que é a serotonina, que toda mulher hoje sabe que serotonina é o neurotransmissor, ou pelo menos é a substância que nos deixa felizes. Que a gente olha assim, o copo pela metade, o copo está meio cheio, nunca está meio vazio. E por que tem muito mais mulheres depressivas do que homens? Tem homens depressivos também, mas a maioria realmente somos nós mulheres. Por quê? Porque o homem consegue fabricar no cérebro 50% a mais do que nós mulheres desse neurotransmissor chamado serotonina. Então, serotonina é um neurotransmissor. E para que serve o neurotransmissor, gente? Para neurotransmitir. O que é neuro? Neurônio é o nome da célula do nosso cérebro. Então, o neurônio se comunica com outro neurônio, uma célula do cérebro se comunica com uma outra célula do cérebro através de substâncias químicas que nós produzimos, que são justamente esses neurotransmissores. E um deles é essa famosa serotonina. Agora, essa serotonina, ela tem que ser fabricada. Eu peguei esse slide que eu achei assim, ele tá num desenho simples, mas dá para vocês verem. Dentro de cada célula, que é como se fosse essa chave de fenda, né? Você tem uma vesícula, você tem aquele círculo onde está escrito serotonina. Então, dentro de cada neurônio, você acaba fabricando, você acaba sintetizando essa famosa serotonina. Mas, gente, ela não vem do além. Eu preciso de matéria-prima. E a principal matéria-prima chama-se triptofano. O que é triptofano?
é a menor parte da proteína. As proteínas são como se fossem grandes colares de pérola. E como que eu faço a digestão desse colar? Eu tenho umas tesourinhas, que são as nossas enzimas digestivas, que vão cortando esse colar e disponibilizando em pérolas. Então, eu preciso comer essa proteína que contém justamente esse aminoácido chamado triptofano. E depois, agora no segundo bloco, nós vamos falar um pouco mais aonde você encontra esse triptofano numa alimentação que a gente pode estar aumentando o consumo no dia a dia. Para quê? Para melhorar o aporte de serotonina no cérebro. Agora tem o seguinte: não basta só triptofano. Eu preciso comer o triptofano, aliás, a proteína, preciso conseguir quebrar, disponibilizar na forma de triptofano. Chegou no intestino, eu preciso que o intestino absorva. Já falamos tanto de intestino aqui no programa, né, gente? Tem vários programas que você pode estar revendo. É só acessar o site maisaude.cançãonova.com. Tem intestino, o nosso segundo cérebro. Tem os programas da Rádio América, que é pela Rede Canção Nova, programa que é diário, do meio-dia a 1h, ao vivo, para responder todas as suas dúvidas e que fica disponível no YouTube. Então, você pode colocar YouTube e vai lá procurar Programa Mais Saúde e coloca intestino. Tem várias informações super interessantes. Então, é lá no intestino, logo naquela porção depois do estômago, que se chama duodeno, aonde eu faço a grande digestão e absorção de toda a proteína. Agora, olha só. Tem uma única coisa que a gente faz no estômago. A gente pensa que faz digestão no estômago, né? Mas não, é no intestino. Mas tem uma primeira coisa que eu começo a fazer no estômago. É a primeira quebra da proteína. Então, eu já começo aqui a ver que se você não tem uma digestão adequada de proteínas no estômago, você não vai conseguir absorver mesmo que você coma proteína que contenha esse triptofano. Como é que eu vou ter uma digestão adequada? Com o pH ácido no momento dessa digestão. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com o antiácido, cuidado com os derivados de leite, porque o leite é famoso que cai no estômago. O que ele faz? Ele tira a acidez. Então, cautela, cuidado com o que você está comendo, principalmente no momento da sua refeição principal, que é onde você acaba fazendo o maior consumo das proteínas. Então, você conseguindo quebrar adequadamente essa proteína no estômago, você vai conseguir continuar a quebra no intestino para absorver na forma de triptofano. Só que esse triptofano, ele tem que cair na corrente sanguínea, aí ele é transportado e ele tem que passar para dentro do seu cérebro. Nosso cérebro tem uma barreira chamada hematoencefálica. O que é? É uma barreira para não entrar qualquer coisa no nosso cérebro. Nosso cérebro é importantíssimo, ele tem que ser protegido. Então, essa barreira faz o quê? Evita que qualquer coisa seja transpassada. E o triptofano é um aminoácido que entra por uma porta juntamente com outros. Aí eu vou te explicar por que na época de TPM você fica alucinada por um chocolate ou por um doce, principalmente no final da tarde, mesmo sem estar na TPM. Por quê? Porque a partir do momento que você come aquele doce, você transfere alguns desses aminoácidos que iriam competir com o triptofano no seu cérebro, naquela portinha, e desvia para o seu músculo, e aí você libera mais portinhas para o seu triptofano conseguir entrar e passar para dentro do seu cérebro. Mas é que nem uma receita de bolo. Não adianta eu ter um único ingrediente. O que eu preciso? Dos cofatores. Que cofatores? Gente, uma série. Magnésio, zinco, B6, B12, B9, ácido fólico. E onde que eu vou encontrar isso? Foi por isso que eu escrevi o livro Alimente Bem Suas Emoções, que além de você ter lista de compra, fotinho de todos os alimentos, no final do livro eu fiz umas tabelas chamadas tabelas nutricionais, aonde você localiza, olha que bacana, aonde você localiza todos os nutrientes
de A a zinco, né, como a gente brinca, né? Mas alguns aminoácidos interessantes e importantes, como o triptofano, como a glutationa, que é um grande antioxidante. Então, você vai ter o quê? Você vai ter alimentos que contêm em ordem decrescente, eu fiz questão de colocar do maior para o menor, e ainda procurei que você tivesse acesso a ingredientes mais simples. E aqui você vai notar que tem alguns em amarelinho. Esse amarelinho significa o seguinte: tem um capítulo nesse livro que fala dos alimentos potencialmente alergênicos. Lembre sempre que o que pode causar alergia num alimento é a parte proteica. Então, vocês vão ver que o ovo está com esse amarelinho, com esse sinalizador. Por quê? Porque algumas pessoas podem ser alérgicas à clara do ovo. Então, atenção. Então, eu coloquei nos cítricos, tá? Cítricos é a família da laranja, que tem, assim, uns componentes, assim, como a doutora Vanderly Marchiori esteve conosco, pessoas que tomam aquela medicação pós-câncer de mama, que é nos próximos 5 anos para evitar um próximo câncer, o tamoxifeno, não devem fazer uso justamente de cítricos da cor amarelo, quer dizer, o limão em princípio está liberado, mas não o limão siciliano. Ela até hoje nos contou, está no programa que ela fez conosco, é só vocês acessarem, e que essas substâncias que contém na laranja, na tangerina, pode ser no limão siciliano, na toranja, que é o grapefruit, o americano, que já temos aqui pelo Brasil, lima da Pérsia. Então, essa família chamada cítricos, da cor amarela, ela pode inibir, digamos assim, a ação desse medicamento. Então, por isso que eu coloquei em alguns momentos essas tarjas amarelas para que você fique atento. Mas já estamos indo para o nosso primeiro intervalo, já nós voltamos, porque agora nós vamos falar de comida. Onde que eu acho triptofano na nossa alimentação? Já a gente volta.